Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Proteção inesperada. Em 2013 e 2014, nós trabalhamos como professores. Além de pastor, eu sou professor do nível primário junto com a minha esposa. Quando recebemos o chamado, fizemos o voto de aceitar o chamado que vinha de Deus para trabalhar no Peru. E vamos dar o nosso melhor. Nós dizimávamos e ofertávamos sim antes disso, mas não era uma oferta feita com espírito e verdade, com plena consciência. Eu acredito que todos os cristãos são fiéis de alguma maneira e tropeçamos em algumas outras, mas nós fomos muito zelosos ao tomar a decisão de sermos fiéis. Então começamos a praticar essa fidelidade sistemática. Nesse período, ela já trabalhava há um tempo desde quando era solteira. E no ano que recebemos o chamado, ela engravidou e por isso foi seu último ano de trabalho. Tomamos essa decisão para que ela pudesse se dedicar à formação das crianças. Quando minha filha tinha 1 ano e meio, ela ficou doente. Foi internada no hospital de Cusco e depois de 4 dias não haviam descoberto qual era o problema. Ela começou a sentir uma dor que não se descobria o motivo e tivemos que tirá-la de um hospital público para um particular. E bom, ali os custos eram totalmente diferentes. Os resultados mostravam que havia uma infecção localizada no apêndice, mas só tinha 1 ano e meio, quando o médico nos disse que o problema não era a cirurgia, mas o risco de que ela não acordasse após a anestesia. E nos disseram que eram necessárias 24 horas para que ela acordasse. Operaram minha filha e, passadas as 24 horas, ela não acordou. E eu me lembro de estar gravando o momento exato em que esperava que ela acordasse. Era uma angústia gigante. Quando ela acordou, haviam passado 49 horas. Esse foi um milagre extraordinário, mas agora eu tinha que pagar a conta e meus recursos não eram suficientes. Mas ainda assim, mesmo nesses dias, ao receber o salário, a primeira decisão foi de devolver os dízimos e as ofertas. Uma bênção extraordinária aconteceu nesse mesmo dia. Eu recebi o valor que faltava para pagar a clínica. Eu acredito que todos os sonhos e desejos de uma pessoa de ser fiel, Deus sempre provê os complementos para fortalecer essas decisões. E creio que a Igreja Adventista foi muito sábia por começar uma campanha para motivar e restaurar a fidelidade, a começar pelo pastor, porque se o pastor não é fiel, não pode ensinar fidelidade à membresia. Foi extraordinário que a cada ano a igreja escolheu dar ênfases uma vez após a outra. Foi incrível ver que a igreja se preocupa com esses detalhes. Tenho alguns companheiros que poderiam estar sentados aqui contando o seu testemunho porque se sentiram sustentados e as famílias se sentiram restauradas, pois essa é a finalidade de toda a fidelidade ao Senhor. Uma vez que você conhece a experiência da fidelidade a Deus e vê como Deus manifesta suas promessas, não acredito que consiga voltar a ser infiel, porque é uma bênção gigante. Eu convidaria todas as famílias a ter um momento especial para se reunir, para tomar a decisão de serem fiéis ao Senhor. Aqui colocamos os dízimos e a oferta que levamos todo sábado na igreja. Aqui colocamos o dinheiro para outros gastos. Por exemplo, comprar um sanduíche para o meu pai. Valeu a pena até aqui. Deus tem sido fiel à sua promessa e não nos desamparou. E caminho com a segurança de que Ele continuará ao nosso lado e não irá nos desamparar. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Um adorador por excelência, um adorador por excelência.
adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigada que nós estamos aqui em primeiro horário na tua casa de oração. Abençoa, Deus, a cada família representada, abençoa também os dízimos e as ofertas. Aceita, Senhor, os dízimos e as ofertas. Aceita também os nossos corações que estamos aqui para doar a Ti. Oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Vamos permanecer em pé e vamos louvar a nosso Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Pela semana que nós tivemos, pela saúde, pela vida. Hoje a nossa igreja está bem decorada, né? Está tão linda. Hoje será um momento especial, a Santa Ceia. Não sei se vocês repararam, o nosso tanque batismal foi finalizado. Os irmãos ajudaram aqui, inclusive na pintura, então essa parte da reforma está finalizada. Então, vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele tem sido muito bondoso conosco. Nós vamos começar cantando o hino Maior que Tudo. Eu gostaria que todos cantassem e aproveitassem esse momento para entrar em comunhão com Deus, para os momentos que se seguem, que vai ser a Santa Ceia, o momento de renovação. Vamos entregar o nosso coração e a nossa vida a Deus através deste hino. Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que Ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir.
Deus seja louvado pelo sacrifício que Ele fez em nosso favor. Vamos cantar agora o hino A Ele a Glória. Vamos enaltecer o nosso Deus, louvando com todo entusiasmo, com o nosso coração e o nosso espírito, adorando o nosso Deus. A Ele a glória. Enaltecer o nosso Deus, a Ele a glória com toda a força. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez a Ele a glória. Queremos nessa manhã saudar a todos vocês com um cordial feliz sábado e rogamos a Deus que Ele possa abençoar muito a vida de todos nós. Há um texto na palavra de Deus
que está em 2 Crônicas, no capítulo 7, ao verso 14, muito conhecido de todos nós, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que mensagem de Deus linda para nós. A oração intercessora, ela é parte integrante do culto de adoração, e é um dos momentos mais solenes. É quando nós entregamos a nossa vida a Deus por completo, pedimos o perdão dos pecados, buscamos as bênçãos de Deus. E nós queremos nessa manhã também interceder, entre outras pessoas, pelo patrão da Emily. Ele vai passar por uma cirurgia, ele está sendo vítima de um tumor cancerígeno na sua coluna. Uma situação preocupante, grave. Vamos orar então pelo patrão da Emily. Queremos também nessa manhã interceder pelos nossos pais. Você que é filho, mas de repente também é pai. Nesse final de semana nós estamos homenageando os pais. Essa figura maravilhosa, especial de Deus para nós. O representante de Deus na vida dos seus filhos, especialmente no processo de educação, durante a infância, durante a adolescência. Que Deus possa dar para os nossos pais muita saúde, muitas alegrias com seus filhos, que eles sejam honrados, respeitados, amados pelos seus filhos, que sejam homenageados não somente no mês de agosto, mas que seja ao longo de todo o ano, e que esses pais possam ter a alegria de um dia entrar na Nova Jerusalém, no reino de Deus, tendo também os seus filhos. Vai ser maravilhoso a gente poder dizer para Jesus: olha, Senhor, aqui estou eu com os filhos que o Senhor me confiou. E para aqueles filhos que hoje estão distantes de Deus, que nós possamos interceder também, para que eles possam voltar para os caminhos do Senhor até o momento oportuno, e também que estejam preparados para a vida eterna. Aqueles que puderem e desejarem, poderão se achegar mais à frente. Aqueles que desejarem permanecer onde estão, que puderem também, dobrem os seus joelhos na presença de Deus para nós orarmos. Querido Deus, somos o teu povo e estamos agora na tua presença de joelhos dobrados para te louvar, te adorar e te buscar de todo o nosso coração. Pedimos o perdão dos nossos pecados e que o Senhor possa ouvir a nossa voz, o nosso pedido, o nosso clamor. Também queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos inúmeras derramadas sobre a nossa vida, e que hoje o Senhor mais uma vez possa nos abençoar. De modo muito especial, pedimos que o Senhor possa fazer uma varredura, uma leitura da mente e do coração dos teus filhos, conhecendo as nossas necessidades, as nossas fragilidades, as nossas angústias, os nossos sonhos, os nossos planos. E nós temos a certeza, Senhor, de que de Deus nós podemos esperar sempre o melhor. Por isso, no momento mais oportuno, da forma mais correta, o Senhor sempre fará o melhor por nós. Nós cremos nisso, nós aguardamos isso. E se o não for o melhor, que o Senhor nos ajude a compreender e a aceitar, porque do Senhor só há uma possibilidade, e esta é o melhor. Por isso, queremos colocar em tuas mãos também, Senhor, os pais aqui da nossa igreja, homens de Deus, que foram colocados aqui nesse mundo com uma missão tão linda, sublime, que é representar a Deus para os seus filhos, que é educá-los no Senhor, prepará-los para a vida presente e para a vida eterna. Que o Senhor dê a eles muita saúde, muitas alegrias e realizações, que eles possam ter o amor, o respeito, que eles possam ter a honra dos seus filhos, e que eles possam ter alegrias com eles nesta vida, mas principalmente, Senhor, entrarem um dia na nova cidade, na cidade santa, a Nova Jerusalém, para fazer parte do teu reino. Que não falte nenhum de nós, Senhor. Também pedimos que tu possa abençoar o patrão da Emily,
que vai passar por uma cirurgia, um quadro grave, que a tua mão esteja sobre a vida dele e que a esperança possa alcançar o seu coração, a mensagem de salvação. Quando a tua palavra for aberta nesta manhã, seja na primeira parte pregada, seja no momento da ceia, que o Senhor possa falar ao nosso coração e possamos ouvir a tua voz. Por isso pedimos estas bênçãos e desde já as agradecemos no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Muito bem, e não fica somente na homenagem falada e na oração. No final, vocês receberão essa bonita lembrança aqui, tá bom? Os pais serão contemplados com essa lembrança que foi preparada com muito carinho para todos vocês. Nesse momento, nós vamos então ouvir uma mensagem de louvor especial para daqui instantes abrirmos juntos a palavra de Deus. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor, na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu, por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu, o meu pecado ele recebeu. Sem ver bondade, chorou.
Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor, na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor, na cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Amém. Obrigado, Vanessa, pela linda música. Mais adiante ela vai cantar novamente. Vanessa é uma ex-ovelhinha minha. Depois de uma certa idade a gente começa a reencontrar as ovelhas, né? Uma alegria, viu, Vanessa? Seja bem-vinda entre nós. Estamos felizes também que o nosso tanque batismal está revitalizado, renovado. Esperamos que num futuro próximo nós possamos estreá-lo, né? Ou reestreá-lo. Agradecemos a fidelidade de cada um de vocês, a generosidade, a bondade, porque através de tudo isso, a igreja consegue caminhar em todos os ministérios, em todas as áreas, e também na área da revitalização. Vocês ainda não tiveram oportunidade de ver o projeto de revitalização da fachada, que envolve, na verdade, pintura, mas realmente vai ficar muito linda. O próximo passo agora é o fosso da plataforma elevatória. Domingo passado, nós estivemos aqui com o arquiteto, 2 arquitetos da PV estiveram conosco, e foram feitos os últimos ajustes, os últimos alinhamentos, para a gente começar já, o quanto antes, preparar o fosso para receber a plataforma elevatória, que está quase já contratada, né? Quase comprada já. Já temos o orçamento, está dentro daquilo que a gente tem condições de honrar. Então, esperamos que logo, logo a gente possa estar com a plataforma funcionando. A irmã Eliane me disse uns dias atrás, pastor, eu preciso dessa plataforma, né? Acho que eu também preciso, viu, irmã? Então, daqui a pouquinho vai estar aí. E nós também já estamos alinhando o projeto do ar-condicionado. Tem uma notícia muito boa, não sei se a Débora já deu para vocês, a nossa tesoureira, não sei se o funcionário já deu, nem sei se eu deveria dar agora. Acho que não é bom dar todas as notícias de uma vez só, né? É melhor segurar um pouco, mas uma notícia muito boa sobre o projeto do ar-condicionado. Eu tenho uma esperança de que até o próximo verão nós já estaremos com ele funcionando, hein? Amém? Olha só, vamos continuar trabalhando unidos. Tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para nós. Eu estou muito feliz de estar com vocês.
Nessa manhã eu pregaria a vocês, mas o nosso obreiro Alain, que está conosco desde o mês de março, ele teria hoje uma última oportunidade de pregar para nós. Nós estamos já nas vésperas da série de evangelismo, que vai ser do dia 24 ao dia 31 do mês de agosto. Vai ser na Igreja Central de Suzano, onde fui pastor ali no passado recente. E nós estaremos, então, nos unindo a Suzano para desenvolvermos uma semana de oração especial de evangelismo. O pastor Antônio Gonçalves, ele é irmão do Luiz Gonçalves. E ele tem um estilo muito parecido, bem de raiz mesmo, de profundo mergulho na profecia, no texto bíblico. Vale a pena nós apoiarmos, participarmos, assistirmos, convidarmos pessoas para a semana de evangelismo. Teremos um ônibus disponível para nós. Se precisar de mais de um, mas pelo menos um nós já temos. Então esse ônibus poderá nos levar na ida e na volta gratuitamente para nós estarmos presentes ali no evangelismo. O obreiro Alain está dando estudos para muitas pessoas, fazendo apelo para muitas pessoas, preparando, orientando, e nós intensificaremos esse trabalho a partir agora dessa semana. Ele até agora saiu sozinho, e eu também saí sozinho, mas agora nós vamos trabalhar juntos para que a gente possa preparar pessoas ali, fazer os últimos acertos, os últimos ajustes, para termos uma colheita lá no evangelismo. É verdade que nós precisamos da ajuda das equipes de apoio aqui da igreja. Então, o pessoal da sonoplastia, o pessoal da recepção, o diaconato masculino e feminino, a asa, desbravadores, nós precisamos do voluntariado de vocês para compor as equipes de apoio, unidas às equipes de apoio de Suzano, para que nós possamos desenvolver esse trabalho. A verdade é que nós, de Poá, estaremos responsáveis por 4 noites. O evangelismo ele tem 8 noites, não é pela manhã, é só à noite. Na semana que vem, inclusive, nós teremos pregando aqui de manhã o pastor Antônio Gonçalves. Ele vai estar aqui conosco na semana que vem. Eu vou estar junto. Nós vamos passar no Calmon Viana, no Rancho Grande e na hora principal aqui na Central. E nós precisamos, então, do apoio de vocês, das equipes de apoio, porque 4 noites estão para nós. Nós vamos coordenar 4 noites. Então, nós vamos fazer recepção, fazer sonoplastia, fazer louvor. Esqueci de mencionar o Ministério do Louvor. Precisamos do Ministério do Louvor também lá, cantando os hinos especiais nos momentos prévios. E também, de repente, preparar uma música para o apelo. Então, a gente conta com vocês. Inclusive, vamos também servir o lanche, né, Marlene? Pessoal da ASA, do Ministério da Mulher aqui, nós vamos servir o lanche de 4 dessas noites. Então, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Quero convidar aqui o Alain, então. Alain, bem-vindo, viu? Ele tem uma mensagem para vocês e, na sequência, nós vamos, então, para o lava-pés e aí nós teremos os emblemas da salvação. Boa noite a todos. Opa. Eu escuto. Porque tá escuro, né? Então, boa noite, né? Eu escutei um boa noite aí, hein? Bom dia a todos, feliz sábado. Que a graça e paz do nosso Senhor Salvador esteja com cada um de nós, amém? Para mim é um grande privilégio estar mais uma vez com vocês. Infelizmente, meu tempo está se encerrando, está acabando o tempo de estar com vocês, mas o tempo que eu estive aqui foi grande oportunidade de conhecer a todos vocês, viu? Alguns eu conheci mais de perto, alguns eu conheço mais de longe, alguns eu não tive a oportunidade de conversar e conhecer, mas eu sei que eu não vou me arrepender. Então, quando eu for embora, eu vou levar cada um de vocês para o resto das minhas vidas. Vocês podem ter certeza disso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, então? No livro do profeta Jonas. Todos acharam?
Quero dar meus parabéns também para a decoração aqui, está espetacular. Então, que Deus continue usando as irmãs, os irmãos que estão por trás de tudo isso, viu? Parabéns. Profeta Jonas, eu vou dar o início ao sermão desse profeta aqui, mas só que todos nós já conhecemos, e depois eu vi que vocês vão ter uma Santa Ceia, né? E o pastor vai dar início à reflexão da Santa Ceia, tá bom? Pode ficar tranquilo que até 3 horas da tarde a gente sai daqui hoje. Amém? Curva sua fronte, vamos juntos orar. Querido e bondoso Deus, grandioso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe à Tua casa para agradecer e louvar o Teu querido santo nome. Nesse momento aqui agora, o Teu livro sagrado vai ser aberto mais uma vez. Que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Todos conhecem a história de Jonas, né? É um profeta que a gente olha para a vida dele e fala assim, é um profeta que é um medroso, é um profeta que foi um fujão, é um profeta que Deus dá uma ordem para ele de pregar o evangelho, de levar a mensagem para um povo que, no olhar dele, não precisava do evangelho de Jesus chegar até ele. Mas ele falou assim, não, eu não vou. Aí eu pergunto, quantas vezes Deus nos deu uma missão e a gente olhou para Jesus e falou, eu não vou. Eu não quero. A história de Jonas, desde a época da escola sabatina, quando a gente era criança, aqueles irmãos que veio da igreja pentecostal aprenderam também nos domingos ali na escola dominical, aprendeu a história de Jonas. A gente vai refletir um pouco nela hoje, algumas coisas que pode ser até que seja novidade para nós. É um livro bem curto, de 4 capítulos só, mas quando a gente lê os primeiros 4 capítulos e os últimos 4 capítulos, só tem 4 capítulos, a gente vê que, peraí, quando a gente lê mais de uma vez, a gente começa a aprender coisas que a gente não aprendeu lá atrás. Para você ter uma ideia, o primeiro capítulo de Jonas, o capítulo 1, é um capítulo que Jonas foge de Deus. Deu para entender? É o primeiro capítulo, Jonas foge de Deus. O segundo capítulo, capítulo 2, é onde Jonas foge para Deus. O terceiro capítulo, qual que é? Vocês conseguem identificar? É um capítulo que ele vai e prega a mensagem, mas é um capítulo que ele corre com Deus. Agora ele vai. E o capítulo 4? É um capítulo que mais uma vez ele foge de Deus. E a gente vai entender isso hoje. Aí no capítulo 4 de Jonas, no verso 1, diz assim, com isso, desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Geralmente os pregadores, qualquer pessoa, quando vai estudar o livro de Jonas, já começa a estudar desde o primeiro capítulo. Mas quando a gente lê o capítulo 4 de Jonas, que é uma decepção, se Deus parasse no capítulo 3 de Jonas, seria perfeito. Porque Jonas era um profeta, era um trabalhador missionário da causa de Deus ali, mas só que se Deus parasse no capítulo 3, a obra missionária dele seria perfeita. Mas Deus falou assim, não, a sua vida não vai parar por aí. Eu queria que parasse por aí, eu queria que você ficasse feliz, mas infelizmente o capítulo 4 muitas vezes é o nosso capítulo. Por que é o nosso capítulo? Jonas se desgostou-se, extremamente ficou irado. Quem aqui nunca ficou irado? Desgostoso com alguma coisa? Alguma certa vez na nossa vida a gente ficou. Mas Jonas, ele fica desgostoso, ele fica extremamente irado, mas com uma coisa, sabe qual é? Com o seu trabalho missionário. Ele ficou irritado, ele ficou triste, ele ficou angustiado, porque Deus usou a sua misericórdia para com as pessoas que, ao olhar dele, não merecia a misericórdia de Deus. Jonas, ele começa a ficar irritado. Senhor, sabe por que eu não queria ir? Porque eu já sabia que isso iria acontecer. Eu já sabia que, se eu fosse, eu pregasse o evangelho, as pessoas aceitassem o Senhor ali, o que iria acontecer? O Senhor ia mudar de ideia. O Senhor ia mudar os seus planos na vida daquelas pessoas, iria salvar aquelas pessoas. Então, para evitar, por que o Senhor não enviou outra pessoa? Então, nesse momento, eu começo a ficar irado com o meu trabalho missionário.
O meu trabalho missionário aqui vai até no dia 31, o dia oficial. Vamos supor que eu leve 30 pessoas ali. Amém por isso? 30 pessoas que conheceram a verdade. Mas chega lá, no batismo daquelas pessoas, eu começo a olhar para aquelas pessoas no tanque e falar assim, eu já sabia. Senhor, é mais fácil tirar a minha vida, eu não quero ver essas coisas acontecer. Eu não fico feliz com o meu resultado. Eu não fico feliz com as pessoas que estão conhecendo o Evangelho. Eu não estou feliz. Eu estou irado mesmo. Então, Senhor, por favor, tira a minha vida. Muitas vezes esse é o nosso capítulo 4. Não é questão de ver pessoas se entregando a Jesus, mas muitas vezes porque a gente não participa da salvação de muitas pessoas. E Deus, que Ele quer que a gente faça? Para a gente participar da salvação dos nossos semelhantes. Olha o capítulo 3 agora, que é um capítulo que ele vai, e Deus dá a segunda chance para Jonas, e Jonas prega o evangelho. Olha o capítulo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe fazia e não fez. Quando a gente estuda a história de Jonas, a história da cidade de Nínive ali, dos assírios ali, o povo era muito cruel. O povo, para você ter uma ideia, eles invadiam as cidades, ele pegava os homens, cortava todos os membros dos homens, arrancava o pescoço e colocava numa estaca. E logo depois de um tempo, só aparecia o crânio ali da pessoa, só o esqueletinho. Agora imagina, numa cidade tão promíscua naquela época, Nínive era considerado como a cidade dos carnavais. Hoje o carnaval é bom? Tem alguma coisa boa no carnaval? O diabo está ali, não está? E o diabo estava nessa cidade. Mas Deus estava preocupado com a salvação daquelas pessoas. E Deus, ele dá uma ordem para Jonas. Jonas, vá até aquela cidade. Muitas pessoas já olharam para Jonas e falaram assim, nossa, Deus falou que estava com Jonas, Deus prometeu estar com ele, e mesmo assim ele não quis. Esse homem é um medroso, e ele era chamado de profeta. É um cristão. Agora eu pergunto, será que muitas vezes a vida de Jonas não se assemelha à nossa vida? Será que muitas vezes a gente também não rejeita a Deus e os convites que ele faz? Olha o capítulo 1 agora. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Amitai no hebraico simboliza, tem o significado de fidelidade. Certo? E clama contra ela, vá até a cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Presta atenção. Jonas tem um pai, e o nome dele tem o significado de fidelidade, certo? E qual é o nome do profeta? Qual é o nome do profeta? Jonas. Jonas significa, no hebraico, pomba, mansidão, tranquilo, paciente. Combinou com Jonas, né? Filho da fidelidade, automaticamente era o filho da fidelidade. E a de pomba, mansidão, tranquilo, tem alguma coisa a ver? Não tem, né? Verso 3 agora. Jonas se dispôs, beleza, ele se colocou à disposição. Mas para onde? Para fugir da presença de Deus. Quantos Jonas tem aqui nessa manhã? Eu sou um deles. Agora eu pergunto, era fácil pregar em Nínive? Não. Imagina eu chegando lá e falar assim, o povo de Ninivita, se vocês não aceitaram a graça de Deus, se vocês não aceitarem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da vida de vocês, vocês todos vão ser destruídos. A verdade presente daquele dia era aquela mensagem que Deus mandou. Eu sou natural de Guaratinguetá, hoje eu moro em São José dos Campos, mas eu sou natural de Guaratinguetá, conheço Aparecida do Norte, que é a cidade vizinha, porque minha mãe é de lá, conheço toda a cidade. Alguém já foi em Aparecida? Já foram, né? Ali, qual que é o maior centro ali de Aparecida? A igreja, certo? Então, automaticamente, a cidade praticamente é toda
Católica, certo? Idólatra. Mas são pessoas amadas por Deus, certo? Se Deus falasse assim para mim hoje, Alain, eu quero que você vá em Aparecida, você conhece toda a Basílica, entra lá dentro, começa a pregar para aquele povo lá e fala que se eles não se converterem, todos eles vão ser destruídos. Agora eu me pergunto, você acha que eu iria? Sozinho? Não, mas Deus está comigo, não está? Mas eu não iria. Provavelmente eu não sairia daquele lugar com vida. E Jonas pensou a mesma coisa. Deus, como que o Senhor pede para me pregar naquela cidade? Eu não vou sair com vida de lá. Como que eu vou falar a verdade para esse povo? Eu não vou sair com vida. Deus, eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho filhos para criar. Senhor, eles precisam de mim. Então me dá outro lugar para me pregar. Me dá um lugar mais confortante. Me dá um lugar mais tranquilo. Me dá um lugar que vai me receber tranquilo. Que vai me receber muito bem. Me dá um lugar desse para me pregar. Muitas vezes eu quero falar assim com Deus. Eu já entrei em tantos lugares aí que a gente vê e fala assim, poxa vida, se o evangelho não chegar aqui, o que será dessas pessoas? Para cá é a primeira vez que eu venho. E ali em Itaquá também. Eu vejo que tem muitas adegas, né? Muitas adegas, para lá e para cá. E tem muitas pessoas usando aquele negócio, isso. Isso aí não tem lá na minha cidade. É muito difícil ver essas coisas. São coisas que Deus não agrada, né? Mas eu fico pensando, e se um de nós aqui não chegarmos lá, nesses Nínives por aí, o que será dessas pessoas? Que nós conhecemos a verdade e muitas vezes a gente não vai, não sai do lugar. E eu passo para lá e para cá e fiquei pensando assim, eu não dou conta. Eu não dou conta sozinho. Eu não consigo pregar para todo mundo. Como que eu vou pregar para todo mundo aqui? Oportunidade eu tenho, as pessoas estão vivas, então oportunidade eu tenho. Mas se eu ficar mais um ano aqui, eu não consigo alcançar a cidade toda. Agora Deus pergunta, Alain, você não está sozinho, está com o Espírito Santo. Mas eu também dei a missão para uma igreja toda. Eu dei a missão para todas as pessoas. Alain, não foi para você. A missão de levar a verdade presente é minha? Somente? É da igreja. É de todo lugar que a gente colocar os nossos pés. Aí eu pergunto, estamos sendo Jonas? Ficando com medo? Ficando angustiado? Ficando triste com a mensagem que Deus nos dá? Ou estamos felizes de somente vir para a igreja, sentar e ser um ouvinte? Lembra da pandemia? Eu era ancião naquela época, na minha igreja. Eu ouvia falar assim, lá na China o povo está andando e está morrendo. Parece que tem uma pandemia, uma epidemia lá que o povo nem sabe de onde vem, está pegando uma simples gripe e está morrendo. Eu falava assim, isso nunca vai chegar aqui, né? Óbvio que não. Nunca. Quem você também já falou isso na época? Isso nunca vai chegar aqui. Aí passou o carnaval e o povo lá começava a morrer muito mais. Só que a pandemia já estava aqui. Só que a gente não sabia. Muitas vezes o governo até escondeu as notícias de nós, mas já tinha pessoas morrendo. Aí eu fiquei me perguntando, depois que começou o primeiro caso, né? Entre aspas. Será que essa pessoa que morreu, ela conheceu o Evangelho? Aí depois começou a morrer 300 mil, 400 mil no Brasil, 500 mil, 600 mil. Meu Deus do céu. Será que essas pessoas tiveram uma oportunidade de se cruzar, pelo menos com um adventista na vida dela? Para escutar a mensagem que ela deveria escutar naquela época? Tem alguém de vocês que perdeu algum parente, algum vizinho? Algum conhecido? Eu também tenho. Eu fiquei me perguntando, ele morreu, mas eu não falei. Eu não abri
o livro sagrado com ele. Muitas vezes a gente quer depender, deixa que outro vai. O outro é mais novo, o outro é mais experiente. As mesmas desculpas que Moisés usou com Deus. Mas Deus falou assim, o eu sou vai estar com você. Então não importa a idade, não importa o tamanho, não importa se você fez faculdade ou não. Deus promete estar com você. Essa é a nossa certeza. A mesma certeza que Deus deu para Jonas, é a mesma certeza que hoje Ele nos dá, para a gente ficar tranquilo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se todos nós que estamos aqui formos para o céu, eu falo, é poucas moradas. Mas ele falou que há muitas moradas. Então precisa de outras pessoas para completar essas muitas moradas. E onde estão essas pessoas? Lá fora. As Nínives modernas estão aí fora. E nós, como Jonas, estamos rejeitando o convite. Esse é o capítulo 1. Vai no capítulo 2 agora. Se o povo de Nínive não queria o evangelho, mas Jonas foi. Mas por isso, antes do capítulo 3, teve que passar pelo capítulo 2. E o capítulo 2 é Deus usando a misericórdia como profeta. Mas peraí. Jonas se dispôs para sumir da vida de Deus, se esconder de Deus. Aí ele vai, compra uma passagem para Tarsis, que naquela época era muitos dias de viagem para chegar até lá. Geograficamente, era o lugar, que vamos dizer, onde Judas perdeu a bota. É naquele lugar que Jonas queria ir. Mas ele não chegou até lá. Deus falou assim, não, você está sendo muito resistente, mas eu vou te dar mais uma chance. Ele desce para o barco, depois ele desce para onde? Para o porão do barco, e depois do porão do barco, acontece uma tempestade, e o povo fala o quê? Cada um clamando ao seu Deus ali no barco, né? Cada um clamando ao seu Deus, cada um clamando ao seu Deus, e onde estava o profeta? Roncando. A tempestade está aí fora. Satanás está fazendo o que quiser com as pessoas aí fora. E eu estou onde? Dormindo. Roncando. Tranquilo. Não sou Jonas? E quando as pessoas falaram assim, opa, tem mais uma pessoa no barco. Vamos descer lá embaixo e buscar ele. Ei, quem é você? Clame o seu Deus, de onde você é? As pessoas começam a fazer pergunta para Jonas. E Jonas responde o quê? Essa tempestade é por causa de mim. Eu sou um adventista do 7º dia. Eu tenho a verdade presente para pregar para todos. Mas eu não quis, eu rejeitei. Então faça-me um favor, me jogue no fundo do mar, que a tempestade para. A tempestade parou. Não parou? Aí eu pergunto, estamos querendo ser jogados no fundo do mar? Estamos querendo ser parados, deparados com um grande peixe e nos engolir? Para poder pregar o evangelho? Porque oportunidade todos os dias nós temos. Mas Deus precisa de ferramentas vivas, Deus precisa de ajuda. Porque se fosse fácil, Ele mandaria os anjos, e em um clamor só, anunciava a todos. Mas Ele falou assim, não, eu quero você, ser humano, falho, pecador, que insiste em correr de mim. Eu quero você. Olha que privilégio de Deus nos escolher. Mas muitas vezes a gente rejeita o convite de Deus. Jonas desceu para Jope, desceu para o porão do navio, desceu para o fundo do oceano, para o fundo da barriga de um grande peixe. E para ele não estava acontecendo nada, estava tranquilo, porque ele tinha rejeitado, ele estava tranquilo, porque ele não foi para Jope, ele não foi para Nínive. Então, para ele, aparentemente, ele estava tranquilo, né? Mas preste atenção. Uma cidade toda pode estar em tempestade, em perigo de morte, por causa de uma só pessoa.
uma cidade toda pode estar em perigo de morte somente por causa de uma pessoa como nós, que estamos aqui. Jonas estava achando que estava tranquilo. Mas a vida do cristão, ele acha que está tranquilo, né? Mas para Deus ele está descendo, descendo, descendo e descendo. Aparentemente ele está bem. Aí entra o capítulo 2. Quando ele está dentro da barriga daquele grande peixe, ele começa a fazer uma oração. Oração para Deus salvar a vida dele. Mas ele deu... Olha só que interessante. Jonas, ele pede para Deus salvar ele, certo? Para Deus usar a misericórdia com ele. Mas ele não fala na oração: Senhor, me dê mais uma chance de pregar. Se eu viver, Senhor, se eu for sair vivo desse peixe aqui, por favor, me dê oportunidades para me pregar o evangelho, para me levar a verdade. Ele não ora desse jeito. Ele só ora pedindo a misericórdia porque ele estava com medo de morrer. Antes de nós sairmos de nossas casas, quando vamos ao trabalho, para algum outro compromisso, nós fazemos a nossa oração, a gente pede para Deus nos livrar de todo perigo e de todo mal. Mas é somente isso? É somente isso? Ou tem mais alguma coisa? Capítulo 3 agora. Que é o capítulo que ele corre com Deus. Deus dá uma segunda chance para ele. E fala assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo. Para Jonas foi a segunda vez. Para mim foi mais de não sei quantas vezes. E para você? Quantas vezes você tem rejeitado o chamado? Será que foi 2 também igual a Jonas? Ou foi muito mais? Que possamos parar por aqui hoje e Deus fazer o último convite para nós. Porque muitas vezes pode ser a nossa última chance. Ontem, no final da tarde, quase começando o sábado, vocês receberam uma notícia, né? De que um avião tinha caído, né? Morreu 62 pessoas ali. Entre eles estava um casal lá da minha cidade. Um casal de fotógrafos e uma mulher que trabalhava na PAI. Eu não tive o privilégio de conhecer os dois. Agora eu pergunto, será que eles conheceram a verdade? Eu estava em Guaratinguetá. Por que eu não bati de casa em casa, a cidade toda, durante todos esses anos de Adventismo do Sétimo Dia que eu tenho? Eu não poderia ter passado no lar deles? Mas eu quis fazer o quê? Ficar tranquilo. Você vai para a igreja. Eu estou sendo salvo. Não sei se a verdade algum dia chegou até ele por causa de outra pessoa. Mas eu sei que por mim não chegou. O nosso sábado começou triste. Porque pode haver possibilidade de 62 pessoas não ter cruzado o nosso caminho. Como povo. Nesse momento tem 62 famílias chorando. Se eles pegaram um voo, provavelmente é para encontrar com algum parente que lá do outro lado da cidade estava esperando. Ou eu estou esperando o meu filho, ou estou esperando a minha esposa naquele voo, ou estou esperando o meu marido do trabalho que pegou esse voo, estou esperando meus parentes. E esses parentes estavam com hora marcada de chegar em Guarulhos. O povo estava lá esperando. Recebeu os parentes com maior alegria. E esse avião não chega. Onde foi parar o nosso senso de missão? Desde o primeiro capítulo de Jonas até o 4, você nunca vê Jonas feliz. Ele converteu uma cidade toda, o seu trabalho missionário foi 100% concluído, 100% espetacular, 100% de aproveitamento, mas ele não estava feliz. Sabe quando que ele aparece feliz? A única vez do livro de Jonas que aparece feliz é por causa de uma planta.
Uma planta que ele não semeou, não regou, não fez nada. Deus usou a misericórdia com ele e falou assim: Jonas, eu vou usar a misericórdia mais uma vez com você, tá? Eu vou fazer uma aboboreira crescer em cima de você e dar uma linda sombra para você. Aí Jonas aparece feliz, por causa de uma planta. A única vez que Jonas aparece feliz. Aí eu pergunto, será que somos também igual Jonas? Muitas vezes preocupado com plantas. E o que é a planta da sua vida? Pode ser o seu automóvel, pode ser a sua casa, pode ser a casa que você tem na praia, não sei. Pode ser a sua conta no banco, que está bem gorda, graças a Deus. Pode ser que a única preocupação sua pode ser isso. E as pessoas? O seu semelhante, onde entra? Onde entra você como resgatador dessas pessoas? Onde entra? Eu estou preocupado com plantas ou pessoas? Plantas ou pessoas? E para encerrar, capítulo 4. Com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande de benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tire a minha, porque é melhor morrer do que viver. Para Jonas, era melhor morrer do que ver pessoas se entregando a Cristo. Aí Deus faz uma pergunta para ele: é razoável essa tua ira, Jonas? Quando fura o pneu do seu carro, você está indo para o trabalho, é razoável essa tua ira, Jonas? Eu estou cuidando de você, não aconteceu nada. E você lá está bravo com o pneu do seu carro. Pô, bem agora, atrasado. Imagina o senhor, pastor, atrasado para fazer a Santa Ceia, estoura o pneu do carro. Caramba, eu tenho que chegar logo, não sei o que lá. Aí Deus faz o que? A pergunta para ele: é razoável essa tua ira? Não aconteceu nada com você, calma. Todos os dias Deus tem nos livrado de todo perigo e de todo mal. E muitas vezes a gente está sendo igual Jonas. É somente quando a gente precisa. Lá na barriga do peixe, Jonas precisava. Já viu aquele casal? Aquele casal, os dois trabalham fora, mas só um tem um carro. Aí o marido, no seu cavalheirismo ali, né? Falou assim: amor, pode trabalhar com o meu carro. E ela vai. E no caminho acontece um acidente com ela. Quebra muitas partes do carro. Quebra muitas partes do carro. Graças a Deus, a esposa dele só aconteceu um arranhão só. Não aconteceu nada demais, graças a Deus. Aí a esposa liga para o marido e fala assim: amor, pelo amor de Deus, acabei de sofrer um acidente, amor, bati o carro, por favor, não me xingue. Aí o marido do outro lado fala: e o carro? Não é bem assim? E o meu carro, que eu estou pagando ainda, o que aconteceu com o carro? Amor, pelo amor de Deus, como está o carro? Manda uma foto para mim, vamos acionar o seguro. E esquece de perguntar para a sua esposa: amor, aconteceu alguma coisa? Você está bem? Calma que eu vou pedir um Uber, vou aí buscar você, vou levar você para o médico. Muitas vezes a gente é esse marido, se preocupa com coisas, mas não com as pessoas. O marido ficou extremamente irado ali, por causa do carro que ele bateu. Em vez de estar feliz, porque não aconteceu nada com a sua esposa. Tomara que eu não esteja falando isso para algum marido que aconteceu isso ainda, hein? E nem vai acontecer, hein? Quando sua esposa acontecer alguma coisa, em primeiro lugar é a esposa, sua digníssima. Amém? Então, verso 6. Capítulo 4, verso 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Deus olha para aquele homem e fala: eu vou tirar você mais uma vez do seu desconforto.
Jonas estava já destruído por dentro, mais uma vez, porque estava tomando sol. E Deus usa a misericórdia mais uma vez e fala: eu vou tirar o desconforto de você mais uma vez, mas por favor, Jonas, pare de reclamar. Jonas, pare de murmurar. Jonas, quando a igreja te der um departamento, quando a igreja estiver fazer um convite para você participar de alguma coisa, não reclame, Jonas. Porque eu sei que eu quero, e eu quero usar você para salvar pessoas através do seu departamento. Eu quero salvar pessoas através da sua vida. Então não murmure. Eu quero salvar você, Jonas. Deus, aqui o próprio Jesus está fazendo um apelo no coração de Jonas. Jonas, eu quero salvar você. Eu usei você para salvar uma cidade toda, mas eu também quero salvar você. Então pare de murmurar e vá. Tem outras pessoas a mais para conhecer o Evangelho. Então, Jonas, eu preciso de você mais uma vez. Eu preciso de você mais uma vez aqui nessa manhã. Deus está falando para cada um de nós. Até o final desse evangelismo, é o primeiro convite que ele faz. Jonas, da Igreja Central, eu preciso de vocês. Porque tem pessoas lá fora, na grande Nínive, tendo maior tempestade, Satanás arrebatando as pessoas, levando elas para os maus caminhos, mas ele precisa que um Jonas vá lá. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa nos usar a cada dia mais para pregar essa mensagem presente ao redor de todos os lugares que nós colocarmos os nossos pés. Deus vai nos dar mais uma oportunidade. Saindo daqui, vamos ter mais oportunidades para encontrar com mais pessoas e assim poder levar a verdade presente ao redor dessas pessoas. Amém? Alan, muito obrigado pela mensagem da palavra de Deus. Eu sei que é cedo ainda, mas nós já queremos agradecer o bonito e dedicado trabalho que o Alan tem feito desde o mês de março, abril, aqui ao nosso lado, né, no nosso distrito. Que Deus o abençoe grandemente. Ele mencionou aqui que, muito provavelmente, na campanha do evangelismo, ele tem preparado pessoas, né? Quem sabe 10, 15 pessoas, ele até disse 30, né? Amém? Se for assim. Mas eu fico pensando aqui, Alan, na verdade, qual que é a vontade de Deus para mim, para você e para cada um dos irmãos que estão aqui? Seria ter um obreiro aqui por 2 ou 3 meses para que ele fizesse o trabalho e para que pessoas fossem ganhas para o reino de Deus? Esse seria o plano de Deus? Qual seria o plano de Deus, então? O plano de Deus é que obreiros estejam aqui até que ele venha. Cada um de nós. Se cada um de nós abrirmos a nossa Bíblia com um livrinho de estudos bíblicos e pregarmos para um vizinho, para um familiar, para um amigo, um colega de trabalho, alguém da faculdade, quantas pessoas não poderiam ser conquistadas para o reino de Deus? O trabalho de um obreiro aqui seria até dispensado, não seria? Não precisa mais de mim. Não precisaria de você. Não precisa de mim, então. Posso ir embora já. Mas muito obrigado pelo seu trabalho, viu? Que Deus realmente nos sensibilize. Distribuir livros é muito bom. Entregar literaturas é muito bom. Mas o trabalho mais eficaz que pode ser feito é Bíblia na mão, um bloquinho de estudos bíblicos, visitar interessados, conquistar interessados e abrir para eles a palavra de Deus. Nem precisa ser obreiro bíblico para fazer isso, né? Eu conheci uma senhorinha que não lia e não escrevia, e ela deu estudo e preparou alguém para o batismo. O próprio Luiz Gonçalves passou por isso, né? O homem que deu estudo bíblico, o pastor Luiz Gonçalves, é uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Mas de tanto ouvir as passagens, ele foi gravando, e deu estudo. O Luiz Gonçalves se converteu, e hoje o Luiz Gonçalves é assim, um ganhador de almas. Então não precisa ser pastor, não precisa ser obreiro, não precisa ter uma faculdade. O próprio Espírito de Profecia fala isso. O que ele espera de nós é a nossa entrega. Verdade. Então o pastor deveria dar estudos bíblicos, os líderes da igreja, os voluntários da igreja, todos nós. E o reino de Deus certamente seria muito
muito mais cheio de pessoas, repleto de pessoas, e a volta de Jesus seria abreviada. O Alan diz que ele era uma criança quando eu era o pastor de Guaratinguetá. É verdade mesmo, Alan? É verdade. Por isso que eu não consigo lembrar tanto de você, né? Mas eu lembro, né? Você lembra de mim, né? Mas que alegria rever, então, uma ovelhinha, agora um obreiro de Deus, um homem de Deus. Que Deus abençoe sua esposa, toda a sua família, tá bom? Você pode ficar aqui com a gente. Nesse momento, nós vamos, então, iniciar a cerimônia do lava-pés. O que representa a cerimônia do lava-pés? Representa o princípio lindo do reino de Deus, que é servir. Servir é o remédio de Deus para que o nosso egoísmo seja curado e para que sejamos transformados em pessoas altruístas. É claro, a graça de Deus que nos leva a servir. Ninguém é salvo por obras, somos salvos pela fé, no sacrifício de Jesus. Mas servir nos transforma, porque a gente deseja ser servido. Nós queremos ser servidos, queremos ser o primeiro, queremos receber presentes. E Jesus estabeleceu uma nova ordem. Quem quiser ser servido, seja o primeiro a servir. Os primeiros poderão ser os últimos, e os últimos poderão ser os primeiros. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Como é gostoso servir. Então nós vamos agora nos ausentar, partindo das mulheres, na sequência aos homens. O pessoal da sonoplastia vai soltar uma música para nós. Nós sairemos então, vamos para as salas designadas com bacias, toalhas e água. Eu acredito que vai ter uma sala também para casais, se alguém desejar lavar os pés do seu cônjuge. E vamos fazer isso de uma forma muito solene e de forma pontual, objetiva, para que a gente possa voltar em breve para recebermos os emblemas da salvação. Todos são convidados para participar da ceia. Porém, diz a Bíblia, examine o homem a si mesmo. A decisão de participar, sim, ou não participar, cabe a cada um de nós. Mas, na essência, se você deseja ser perdoado, perdoada, se você deseja ter vida eterna, se você entende o que Cristo fez por você na cruz, e a ceia representa o sacrifício de Jesus, o convite é estendido a você. E você é quem toma a decisão. Eu fico preocupado quando uma pessoa passa muito tempo sem tomar a ceia do Senhor. Ah, hoje eu estou nervoso. Ah, hoje eu não levantei muito animado. Ah, eu briguei com o cachorro. Eu falei mais alto com um filho meu. Gente, há tempo para pedir perdão. E o tempo pode ser até agora. Agora. Então, fico preocupado. Eu conheci um irmão de igreja que ele passou 2 anos sem tomar a ceia. E os motivos eram esses. Se eu for olhar para a minha imperfeição, eu não sou digno de nada mesmo. Então, todos são convidados. Vamos ouvir a música e vamos nos ausentar a partir das mulheres. Pai, com novos olhos posso vê-lo em glória, finalmente no lar. Pai, com minhas mãos toco o rosto de Deus em meu Jesus. Como conter este meu ser? Suspirar teu nome traz-me prazer, Pai. O que dizer, como agradecer, pois esperei toda a vida pra ver o Rei. Pai, meu coração pode agora entender teu coração. Pai, toda tristeza
se tornou recompensa de salvação. Como conter este meu ser? Suspirar teu nome traz-me prazer. Pai, o que dizer? Como agradecer? Pois esperei toda a vida pra ver o Rei. Glória, aleluia. Posso ouvir os anjos, posso ouvir os anjos. Glória, aleluia. Posso ouvir os anjos, posso ouvir os anjos. Eu posso ouvir os anjos, Deus. O que dizer? Como agradecer? Pois esperei toda a vida pra ver o Rei. Pois esperei toda a vida pra ver o Rei. Amém. Nesse momento, depois de participarmos da cerimônia do lava-pés, que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele, sendo mestre, se colocou na condição de servo e lavou os pés dos seus discípulos, deixando para nós um exemplo lindo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia seguiu esse modelo, e em cada uma das nossas santas ceias, que acontecem aí em torno de 3 ou 4 vezes ao ano, nós precedemos os emblemas com a cerimônia do serviço, a cerimônia do lava-pés. Queremos parabenizar aqui as diaconisas, os diáconos, por essa linda mesa. Logo que eu cheguei aqui, já fiz uma fotografia. Os arranjos estão lindos. Pode, muito obrigado. A mesa está linda, os arranjos também. Vejo aqui os diáconos e as diaconisas praticamente uniformizados, com o lenço vermelho, a gravata, lembrando também do suco de uva, que é símbolo do sangue de Jesus. Tem detalhes que podem passar em branco, mas para aqueles que são observadores, os detalhes são marcantes, são solenes. E eles criam um ambiente mais agradável, um ambiente lindo para participarmos dos emblemas. Parabéns aos nossos líderes, ao ancianato da igreja, e parabéns a você que mesmo numa manhã de frio e também chuva, esteve aqui, está aqui para receber
este emblema ou esses emblemas que nos fazem lembrar do Calvário. Se você tomou chuva, fique consolado que eu também tomei. Passei pelas igrejas de Calmon Viana, Rancho Grande, eu estava sem guarda-chuva. A única coisa que eu consegui fazer foi tirar o paletó para não molhar, mas a camisa molhou. Mas que bom que você está aqui. Nesse momento nós vamos fazer a leitura do texto sagrado. Normalmente nós o fazemos em 2 etapas, mas podemos fazer também numa única etapa e seguir o modelo também de uma única oração e uma única distribuição, para que a gente possa, mesmo de forma solene, não estender tanto o horário do culto de adoração dessa manhã, e é uma variação que realmente nos atrai também. Então nós vamos agora descobrir também as bandejas. Você sabe que a Santa Ceia, ela é como um pequeno batismo. É uma oportunidade que nós temos, que Deus nos concede, de relembrarmos o Calvário. Voltarmos os nossos pensamentos para o sacrifício feito por Cristo na cruz, o momento em que Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Ele tomou o nosso lugar. E Deus então nos dá essa oportunidade linda, singular. Há modelos, por exemplo, como o da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a transubstanciação. Então os fiéis católicos, eles acreditam, ou eles entendem, que no momento que a oração é feita, o pão se torna o corpo de Cristo. E o suco de uva se torna o sangue de Jesus. Há outros modelos, como por exemplo a consubstanciação, em que os religiosos fiéis acreditam que continua sendo pão, continua sendo o suco de uva, mas também é o corpo e o sangue de Jesus. Essa é a consubstanciação. Nós adventistas cremos no formato emblemas, ou seja, é pão, não deixa de ser pão. É suco de uva, não deixa de ser suco de uva. Mas ao mastigar o pão e ao beber o suco de uva, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. E nos lembramos da própria Santa Ceia que Ele mesmo instituiu. Depois de comemorar aí mais de 30 Páscoas, comemorando a libertação da escravidão do Egito, instituída por Moisés, Jesus agora celebra uma nova Páscoa, momentos antes de ser preso, julgado, castigado e morto na cruz. Aquela noite, de quinta para sexta-feira, no ano 31 da era cristã, Jesus então disse: agora estabeleço uma nova aliança no meu sangue. Até aqui comemoramos a libertação da escravidão do Egito. A partir de agora a comemoração é da libertação da escravidão do pecado. E ele disse: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste suco de uva, vocês celebrarão a minha morte, até que o reino venha. Então a Santa Ceia, ela anuncia a morte de Jesus, e ela anuncia também a volta de Jesus e o estabelecimento do reino. Quando a Vanessa cantou aqui, no início do culto, ela cantou a música Ele Tomou o Meu Lugar. Num outro dia, com um pouquinho mais de tempo, eu quero contar para vocês a história de Susana Petroiçan, no ano de 1988, quando aconteceu aquele terrível terremoto na Armênia. Hoje não vou fazer, mas a ideia é essa: Jesus tomou o meu lugar. E quando a gente bebe o suco de uva, e a gente lembra do sangue de Cristo vertido na cruz, a sua morte na cruz passa a personalizar a nossa salvação. É Jesus tomando o meu lugar e eu, como consequência disso, tomando o lugar de Cristo. Cristo recebe a nossa culpa, os nossos pecados, a nossa condenação de morte eterna, e em troca Ele nos dá o perdão, a esperança e a vida eterna. Salvação é trocar de lugar com Jesus. Hoje você precisa trocar de lugar com Jesus, dar para Ele sua perdição
dar para Ele os seus pecados, dar para Ele a sua morte e receber em troca o perdão, a esperança, a paz que somente Deus pode oferecer e a vida eterna. É como estar na guerra, ter bombas explodindo ao redor, mas estar em paz. Quando você recebe o perdão e a bênção da presença de Deus em sua vida, Deus lhe dá uma paz que a razão humana não consegue explicar. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você esteve com Deus, vão ver que você foi perdoado por Deus, abençoada por Deus. Então, nesse momento, nós teremos a leitura dos 2 primeiros versos ali, 23 e 24, do capítulo 11 de 1 Coríntios, feita esta leitura através do Alain. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Na sequência, o ancião Binho vai ler os versos 25 e 26. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Todos que puderem, nesse momento, são convidados a estar de joelhos na presença de Deus, porque nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre esses emblemas. Vamos então orar. Querido Deus, esse momento é tão importante, tão solene, porque agora vamos receber os emblemas da salvação. O pão sem fermento, que vai nos fazer lembrar o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. O seu corpo ferido, castigado, maltratado e finalmente morto para nos redimir e salvar. O suco de uva não fermentado também vai nos fazer lembrar do sangue precioso de Cristo, vertido da cruz sobre a terra, para que através do seu sangue nós possamos ser lavados dos nossos pecados, regenerados, purificados, perdoados. Por isso nós pedimos agora, Senhor, a tua bênção sobre esses emblemas, que ao os ingerirmos, estes símbolos, o nosso pensamento possa se reportar a cerca de 2000 anos atrás, a cruz do Calvário, e também ao momento em que Jesus celebrou a nova Páscoa, a Santa Ceia com os seus discípulos. A nova Páscoa, a nova aliança, é para nós como que um pequeno batismo. É o momento em que nós vamos receber o perdão de todos os pecados do passado. Vamos ser libertos da condenação da morte eterna. E vamos receber o poder de Cristo, para que nós possamos viver uma nova vida através de Jesus. Nós vamos nos lembrar do sacrifício, da morte e ressurreição de Cristo. E vamos nos lembrar também que Ele em breve voltará para destruir e erradicar o pecado, para destruir a morte, para proferir as palavras poderosas: tragada foi a morte pela vitória, e o pecado nunca mais se levantará.
porque nós teremos a memória, a história. E nós olharemos para as mãos de Jesus e veremos as cicatrizes do seu profundo e grandioso sacrifício. E assim, no reino de Deus, nós receberemos a ceia das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo. Volta logo, Senhor Jesus. Nos prepara para esse dia maravilhoso. E enquanto o Senhor ainda não veio, nós queremos anunciar a volta do Senhor, anunciar o reino, levar Jesus e a esperança para muitas pessoas sinceras que ainda aguardam o convite. Por isso, Senhor Deus, nesse momento nós pedimos a tua bênção maravilhosa e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos então nesse momento convidar a todos vocês que tomaram a decisão de participar da ceia do Senhor, que bondosamente se coloquem de pé para receber das mãos dos diáconos, do diaconato, os emblemas juntos, um cálice contendo suco de uva e também um kitzinho com o pão já partido, para que você possa abrir e possa ingerir simultaneamente. Então você recebe das mãos do diaconato, se assenta, aguarda em reverência, refletindo no sacrifício de Jesus, até que todos sejam servidos, e em seguida, daqui da frente, nós daremos a orientação para juntos provarmos e participarmos. Muito bem, então. Vamos pedir aqui, quem vai entregar? Vocês vão entregar? As mulheres vão entregar? Não, vocês vão entregar? Vamos servir. Dada a bandeja do cálice para vocês. Podem vir os demais? Isaías capítulo 53 nos diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Isaías, o profeta evangélico, retrata exatamente o sacrifício de Jesus, o anunciando cerca de 600 anos antes mesmo de Jesus ter nascido. O servo sofredor. Aquele que através do seu sacrifício, das suas feridas, ele pode nos proporcionar a cura. Jesus quer agora personalizar a salvação para você. Agora não é o Jesus que morreu
abrindo as portas da esperança, tornando possível a salvação. Agora é Jesus, o seu Salvador. O sacrifício é para você, o perdão é para você, a vida eterna é para você. Todos já tiveram sua oportunidade? Alguém ainda não recebeu? Muito bem, então. Você pode agora participar. Converse com Deus. Entregue a Ele o seu coração. Suplique o perdão dos seus pecados. Diga para Ele: Senhor, pelo restante da minha vida, eu quero viver ao teu lado. Eu quero viver para a tua honra e glória. Que o teu sacrifício possa me lavar e me salvar. Faça isso e nós vamos juntos provar. Amém. Amém. Nesse momento, as diaconisas vão nos ajudar para novamente cobrirmos as bandejas e cobrirmos a mesa.
Todos vocês devem se lembrar do soldado americano adventista Desmond Doss. Ele tinha trauma de arma de fogo e ele tinha no seu coração a convicção de que jamais deveria tirar a vida de alguém. Mas ele não achava ser justo permanecer no conforto e na segurança de estar no seu país nativo, estar na América do Norte e ver seus conterrâneos enfrentando a guerra. E ele enfrentou um tribunal do exército para que eles pudessem decidir autorizá-lo a ir para a guerra. Lhe perguntaram: mas o que você vai fazer lá? Ele dizia: eu vou servir como enfermeiro, como padioleiro. Vocês não precisam somente de pessoas para atirar, vocês precisam de pessoas que possam socorrer. A história revela que ele salvou muita gente, resgatou muita gente, inclusive alguns inimigos foram resgatados e salvos por ele. Há um filme, Até o Último Homem, que retrata essa história e as cenas que nos mostram os horrores da guerra. Uma particularidade interessante é que no sábado ele conseguiu convencer o seu pelotão a não sair para o fronte. E quando o alto comando cobrava o comando em terra, eles diziam: nós não vamos sair daqui enquanto o soldado Doss não concluir a sua oração, o seu dia de oração. O filme retrata momentos em que bombas explodiam ao seu lado, pessoas feridas, gritando de dor e de horror, e ele em meio a essas bombas, procurando salvar, resgatar, ministrar um remédio, ainda que fosse um poderoso analgésico que pudesse aliviar a dor antes da pessoa dar o seu último suspiro. Mas muitos foram resgatados. Ele passou uma noite inteira descendo feridos de um penhasco para que pudessem receber o atendimento e ser levados para as enfermarias. As pessoas olhavam para Doss e viam nele um semblante completamente diferente do semblante dos demais. O semblante da grande maioria era de horror. E enquanto isso, o semblante de Doss era de paz. Como é possível isso? Como alguém pode ter paz vendo tanta gente ferida e bombas explodindo ao seu lado, podendo atingi-lo também a qualquer momento? Essa é a paz que não tem explicação. Essa é a paz de Deus. Essa é a paz resultante do perdão e da salvação. Essa é a paz como resultado de alguém estar na presença de Deus, ser abençoado e perdoado. Por isso Jacó lutou com o anjo uma noite inteira, o anjo de Deus, porque ele não poderia deixar que o anjo se ausentasse, sem que primeiro ele tivesse a certeza do perdão e da bênção de Deus. Nessa manhã, você pode ter a certeza da salvação, a certeza do perdão e da bênção de Deus. Por isso você vai transmitir paz. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você esteve com Deus e que estando com Ele, você recebeu perdão e bênção. Vamos ficar de pé então e vamos demonstrar isso. Podemos cantar Ó que Esperança? Dá para cantar Ó que Esperança? Vamos lá.